Miguel, como você está? Tudo bem? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Estou impactado, né, com as imagens que a gente assistiu agora e com as reações e com o contexto, né, em que nós estamos vivendo, para os sinais amarelos estarem bem acesos, né? É tudo muito chocante, né? Essas imagens do caso de Sergipe, eu não consigo assistir. Eu sou obrigada a mutar, eu não consigo ouvir aquele grito que ele dá. A gente consegue ouvi-lo ali naquele camburão, né? É muito chocante, é muita barbárie, né? Eu acho que assim. A gente fala sobre limites, né? E para mim isso foi um limite enorme, sabe? Eu tive muita dificuldade em assistir isso, em lidar com esse caso, com essa notícia em específico. E eu queria trazer aqui, inclusive, falando sobre Polícia Rodoviária Federal, né, a gente tem esse caso ali no Sergipe, a gente tem um envolvimento da Polícia Rodoviária Federal ali na chacina da Penha, a Polícia Rodoviária que devia estar fiscalizando a rodovia, né, e está envolvida ali, então, nessa chacina no Rio de Janeiro. 23 mortos, de acordo com números oficiais. E daí a gente tem, nesse contexto também, uma postagem que foi feita hoje pela manhã, ontem à noite, né, mas um decreto que saiu hoje pela manhã de Bolsonaro junto ao ministro da Justiça. Quero até pedir para colocar esse tweet em que ele anuncia a convocação de policiais rodoviários federais concursados, agora estão sendo chamados 625, se eu não me engano, vou pedir para o Gui colocar, essa postagem do Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, né? E ele diz assim: conforme prometido, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que autoriza a convocação de mais 625 guerreiros e guerreiras para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal do Brasil. É, como você vê tudo isso? Como encaixar, como decifrar esse xadrez, né, que a gente tem agora à nossa frente? Miguel, quero a sua avaliação. Thalita, são três elementos que a gente pode destacar aí, que eles estão, como você notou bem, bem relacionados, né? Vamos começar pelo Twitter, né, por esse anúncio. Esse, no fundo, talvez seja o mais simples, e se trata de um problema do governo. O governo prometeu, como tem uma base nas forças de segurança, né, isso não é segredo para ninguém, inclusive na Polícia Federal, Polícia Rodoviária, etc., prometeu um aumento acima dos 5% dos servidores. Paulo Guedes voltou a falar nisso em Davos nessa semana, de que o limite dele, o limite do Estado, enfim, seria esse limite de 5%. Isso, inclusive, do ponto de vista seletivo, né, porque não aplicaria a demais servidores, etc. Então, o Bolsonaro tem um problema, que é como dar aumento sem ter dinheiro e valorizar essa sua base social dentro do próprio Estado, né? Então, a nomeação de mais servidores para atuar na Polícia Federal, essa é, de certa forma, uma boa notícia, né? A Polícia Federal não é o único órgão que demanda servidores, a gente tem a IBAMA, né, completamente desmontada, etc. Mas é uma forma de dessobrecarregar o trabalho de quem está na ativa, né, mas tentar compensar por um aumento que não virá. Então, é muito mais uma jogada, enfim, tem muito mais um caráter eleitoral. E óbvio, né, o Bolsonaro, a gente tem repetido isso insistentemente, a estratégia eleitoral dele é insistir com aquela sua base formada, que elegeu em 2018, que se manteve fiel nesses 4 anos, e para essa base, esse tema da segurança pública é sempre associado à gente armada, a equipamento, etc. Né? Então, essa primeira notícia tem um pouco esse caráter, né? Agora, quando a gente pega o tema da chacina na Vila Cruzeiro, quando a gente pega esse caso em Sergipe, a gente é obrigado a remeter em 2018. Infelizmente, esses são os casos que acabam vindo à mídia ou às redes sociais, ou pelo grau da sua desumanidade, como a gente viu em Sergipe, quanto pelo grau, pelo número de mortos, como tem sido o caso no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, essa é a rotina e tem sido há muito tempo, durante a campanha de Bolsonaro em 2018, porque todo o discurso do Bolsonaro, do seu grupo político, tem sido o de incentivar a impunidade policial, né? É uma espécie de salvo-conduto, né? Ele sempre pregou isso nos seus pacotes judiciários que não foram para frente, de diminuir as penalidades a policiais, de flexibilizar, de relativizar, etc., né? Então, de certa forma, o que ele está dizendo nas entrelinhas e o comportamento que o governo teve em relação ao massacre da Vila Cruzeiro é justamente de impunidade, né? De dizer que
de um certo apoio, um certo apoio não, de total apoio a esse tipo de ação, né? A gente se lembra do governador Wilson Witzel, quando ainda era governador, aliado ao bolsonarista de primeira ordem, comemorando, e o seu substituto, Cláudio Castro, agora no PL e candidato de Bolsonaro no Rio de Janeiro, ontem a Rede Brasil Atual publicou um estudo importantíssimo, demonstrando que apenas em um ano de gestão de Cláudio Castro, são 39 chacinas e 178 mortos, né? Então isso, de certa forma, é também uma ferramenta eleitoral à custa das vidas das pessoas, e como a gente viu nesse caso de Sergipe, e o Ministério Público Federal denunciou hoje, de pessoas negras, né? Então é um genocídio direcionado, muito claro, como a gente viu, né, apesar do discurso das forças de segurança de que são pobres, favelados, são todos bandidos, etc., né, é um extermínio de pobres, né, e que agrada a esse setor de classe média, mais conservadora, etc., dessa sensação de segurança, né, enfim, né? Então é aquela história que a gente ouvi, que se falava na época do AI-5, né? O medo é o que o guarda da esquina, como é que ele vai se comportar. Então, infelizmente, eu imagino que a gente deva ter muitos casos desse cotidianamente, né? Isolados, indivíduos, enfim, e que também, e aí é o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, é impressionante como essas chacinas no Rio de Janeiro, elas aumentaram a partir da intervenção de 2018, coordenada pelo possível vice de Bolsonaro, o general Braga Neto, né? E aí o meu terceiro ponto é o seguinte, teve um outro fator essa semana que está, de certa forma, relacionado com tudo isso, porque, de certa forma, é a origem desses problemas, que foi o documento de 3 institutos, o Instituto Sagres, o Instituto Federalista e o Instituto Vilas Boas, ligados ao ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, que eles apresentam um projeto de nação, esse é o título do documento. São 3 institutos que, se não são totalmente militares, como o do Vilas Boas, cheios de militares, né? Essa atividade teve a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, também general, e ali eles apresentam a visão, o projeto deles para o Brasil até 2035, em que claramente eles dizem o seguinte, que é o mesmo discurso de 1964. A sociedade civil não tem condições de se tutelar, de se governar, de se dirigir, né? A sociedade civil está impregnada de uma ideologia globalizante, que é a nova versão deles do comunismo, né? Então continuam procurando embaixo da cama. E eles dizem, o globalismo no Brasil envolve de deputados extremistas ao STF, ou seja, esses militares que participaram da elaboração desse plano concordam com essa leitura que Jair Bolsonaro faz e esses ataques ao STF, à urna eletrônica, ao processo democrático, e eles propõem inclusive que se estabeleça uma espécie de governo paralelo dentro do governo federal. Eles querem criar um órgão que eles chamam de centro de governo, que seria dirigido por militares, com autonomia do poder executivo e que controlaria tanto as forças de segurança quanto o Ministério de Minas e Energia, além de outras propostas que já circularam aí, com cobrança do SUS, de mensalidade, etc., né? E por que eu faço essa menção? Porque esse projeto do golpe de 64, agora revestido de projeto de nação até 2035 dos militares, foi o que deu origem a essa polícia, né? A origem das polícias militares estão na ditadura. Até pouco tempo atrás, os comandantes das polícias deveriam ser alçados do exército, né? Faz parte de uma compreensão de segurança que vem da ditadura militar, em que o inimigo é interno. Então o exército brasileiro nunca se organizou para proteger as fronteiras, ao contrário, né? Nós estamos ausentes de conflitos internacionais, desde a Guerra do Paraguai, enfim, mas sempre baseado na lógica de que o inimigo é o próprio povo brasileiro, né? E isso fica revelado pelas ações. Então, por esse aparato policial, vejam, nós temos polícia civil, polícia militar, nós temos guardas municipais que passaram a ser autorizados, isso ainda no governo Dilma, a utilizarem armamento, né? Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a ABIN, enfim, então há um conjunto de forças de segurança que elas não estão voltadas na prática para a segurança, mas para essa repressão, para essa tutoria da sociedade civil, né? Então tudo isso está relacionado e faz parte, não é um acidente, não é um descontrole, isso é um projeto de nação que implica em reprimir os mais pobres na sociedade brasileira.
Eu falava com o Miro sobre isso ontem, a polícia falou que essa operação, né, foi planejada durante muito tempo ali na Penha, né? Como assim uma operação planejada tem tudo isso de morte, mas a gente chega a essa conclusão, o resultado esperado talvez fosse esse de fato, matar, é esse extermínio que a gente vê acontecendo, né? O Miguel, aliás, qual seria o papel dessas polícias e dessa ala militar que você descreve numa eventual derrota de Bolsonaro? Até onde essas forças iriam para evitar, de fato, uma mudança, uma alternância ali no poder? Olha, essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer e também devemos estender essa questão para as forças de segurança privada. Qualquer pessoa que more no centro urbano percebeu nos últimos 10, 20 anos como aumentaram as empresas de segurança, muitas delas formadas ou por ex-policiais ou por policiais que fazem esses bicos para complementar, né? E para além disso, que nós tivemos um crescimento enorme desde 2018, né, no governo Bolsonaro, dos clubes de tiro, dos clubes de caça, né? Então, de civis que estão armados com armas de grande porte aí, né? E é muito preocupante, obviamente. Ideologicamente, essas polícias, elas compactuam desse discurso. E eu acho que esse é um dos grandes temas que qualquer projeto para o Brasil precisa discutir, enfrentar, é o da formação militar. Ninguém discute as escolas militares, né? Então, esse discurso que para nós soa caricato na voz do Hamilton Mourão, do Vilas Boas, de globalismo, etc., mas são isso que os cadetes das escolas militares, dos jovens que entram no serviço militar, estão recebendo, né, e que está sendo propagado. Então, passa por aí também. Então, de fato, a grande dúvida, não respondendo a sua questão, é justamente essa, né? De que lado que essas forças que estão armadas, né, que estão profundamente intrínsecas ao poder, né, vão se comportar. É muito difícil imaginar que elas vão voltar tranquilamente para os quartéis. No mínimo, tanto a família Bolsonaro, por conta dos seus crimes, quanto esses militares devem, na melhor das hipóteses, tentarem negociar algum tipo de acordo de imunidade, de impunidade, enfim, né? A Ana Penido, que é pesquisadora do Instituto Tricontinental, já esteve no programa, o Rodrigo Lentz, também do Instituto Tricontinental, eles produziram um dossiê esse ano para o Instituto em que eles apontam onde é que está ocorrendo essa militarização no Brasil. Eles mostram, olha, nos cargos públicos, pela grande quantidade de militares e policiais ocupando cargos na União, no Estado, no orçamento, isso a gente discutiu várias vezes, né, de que, bom, recursos do SUS que são apropriados por militares, Viagra, picanha, etc., né, os salários na aposentadoria desses generais quando vão para a reserva, né? E um outro aspecto dessa militarização é justamente essa banalização da violência, né? E esse reforço das forças de segurança que, de alguma maneira, elas acabam, de certa forma, se submetendo ao exército, né? E aí você foi muito precisa no seu comentário, porque, de fato, as operações são planejadas, mas a gente vê que o objetivo delas é letal quando a gente pensa o seguinte: a maior parte desses crimes do alto crime organizado envolve armas de uso exclusivo do exército. Como é que eles chegam nas mãos desses? Onde é que está a inteligência nisso, né? Quer dizer, então você não fecha a torneira da onde ela sai, você ataca na ponta da cadeia, né? E não, de fato, na origem. Então, não há intenção, claramente, dessas forças de segurança de cortar na própria pele. Basta a gente lembrar que aquele sargento que foi pego com tráfico de cocaína no voo do Bolsonaro para a Espanha, mesmo preso, ele continua recebendo seus rendimentos da corporação e será julgado, provavelmente, por um tribunal militar por seus pares, né? Então esse aí não precisa se preocupar com nenhum tipo de punição exemplar, né? Sim. Só para fechar esse capítulo, Miguel, você fala sobre essa banalização da violência. Junto a essa banalização, vem também uma naturalização, porque eu tenho percebido pouco barulho sendo feito em relação a isso que a gente está assistindo, sabe? Mesmo na grande imprensa, que deu tanta atenção ao caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, Genivaldo não está tendo a mesma atenção que George Floyd teve lá fora, sabe? Como que você vê? A população está anestesiada, os meios de imprensa evitam colocar discussão sobre essas nossas polícias. Como que você vê isso?
É uma naturalização no seu pior sentido, né? E você lembrou de George Floyd, a gente está falando desses massacres mais recentes. Agora, há pouco tempo, nós conversamos sobre aquela ação da Polícia Civil derrubando aquele monumento, Sim. né, das mortes no Rio de Janeiro. E tem outros casos que permanecem impunes e que a gente foi esquecendo, né? Porque um massacre vai substituindo o outro, vai se tornando cotidiano, né? A gente pode lembrar daquela menina Ágata, o menino João Pedro, a gente pode lembrar do caso do músico fuzilado por militares no Rio de Janeiro, voltando de uma festa de aniversário, né? Então, de fato, eu acho que por parte da população mais pobre é muito mais um silenciamento, né? Porque o que de fato essas pessoas podem fazer para enfrentar esse aparato militar, né? Uma reclamação do MPF, o judiciário lento e pesado para essas questões, né? A corporação agindo, então isso também dá uma perda de horizonte, né? Basta ver a situação dessas famílias, da Cruzeiro, Jacarezinho, desses outros massacres, né? E que muitos acabam sendo condenados para a história como traficantes, como bandidos, e eram pessoas, como a gente viu desse vendedor ambulante, que às vezes estão na hora errada, no momento errado, porque ninguém tem como prever, né, em que momento será uma ação dessas forças de segurança, né? E por outro lado, é preciso dizer que tem uma classe média brasileira que vibra com isso, que elegeu o Witzel, que vai fazer campanha para o Cláudio Castro, né? Que acha que o sinônimo de segurança pública é policial, que faz vista grossa para isso, né? Que tem medo do seu iPhone e por isso silencia diante desses massacres, né? Então, no quesito de humanidade, acho que enquanto país nós temos muito ainda a avançar e superar, né? E mesmo a esquerda precisa ser mais contundente em apresentar propostas e comprar essa briga e dizer, será que nós precisamos de uma polícia militarizada? A Inglaterra é primeiro mundo, não tem uma polícia militar, né? A França, enfim, então nós adotamos esse modelo do exército brasileiro e também, né, deixamos de questionar, parece que é uma questão de tabu e que perde voto, né, enfrentar esses problemas com seriedade, enfim, com a grandeza que eles merecem, né? Hoje eu vi uma analogia de um jornalista em relação a Genivaldo, esse caso aí de Sergipe e o Brasil, é que é impotente, o Brasil está impotente, tem necessidades especiais, está sendo sufocado por quem deveria protegê-lo, né? Proteger nosso país. Então, é o que é o Brasil hoje.